Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 56. Uma curva circular compensada de uma rodovia foi planejada para uma velocidade de 60 km por hora. O raio da curva é de 200 metros. Em um dia chuvoso, a velocidade dos carros diminui para 40 km por hora. Qual é o menor coeficiente de atrito entre os pneus e a estrada para que os carros façam a curva sem derrapar? Suponha que os carros não possuem sustentação negativa. As curvas inclinadas são comuns nas corridas de carros, especialmente aquelas ocorridas em circuitos ovais ou triovais, como na Fórmula Indy e NASCAR. Elas são projetadas de tal forma que, para determinada velocidade, o carro execute a curva sem que seja necessário que o piloto mexa o volante. A curva mencionada no problema foi projetada para uma velocidade de 60 km por hora. Então, quando os carros estão com esta velocidade, não haverá força de atrito atuando entre os pneus e a pista. Como a velocidade foi dada em km por hora, vamos convertê-la para metros por segundo, que é a unidade padrão de velocidade. Então, V é igual a 60 km por hora. Aí eu vou multiplicar por 1,0 metros por segundo, dividido por 3,6 km por hora, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu cancelo km por hora, e 60 vezes 1 dividido por 3,6 dá 16,67 metros por segundo. Os resultados parciais serão escritos com 4 algarismos significativos, um a mais do que a precisão da medida mais precisa para fazermos o arredondamento no resultado final. As forças que atuam sobre o carro quando ele está com essa velocidade são o seu peso, vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como ele pressiona a pista, de acordo com a terceira lei de Newton, a pista exerce sobre ele a força de reação normal perpendicular à pista. O mais adequado aqui é escolher o eixo X na direção horizontal, orientado para a direita, apontando para o centro da curva. O eixo Y estará na direção vertical, orientado para cima. Como a força normal é perpendicular à pista, se trouxermos o triângulo que representa a pista para a origem e o girarmos de um ângulo de 90 graus, percebemos que o ângulo entre a força normal e o semi-eixo y positivo também mede θ. Se calcularmos o seno deste ângulo, utilizando as medidas do triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, teremos que o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto, que é o Fnx, a componente x da força normal, dividido pela hipotenusa, que é o próprio módulo da força normal. Então, Fnx vai ser Fn vezes seno de θ. Se calcularmos o cosseno do ângulo, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é a componente Fny, componente y da força normal, dividido pela hipotenusa Fn. Então, Fny vai ser Fn vezes o cosseno de θ. Como o carro não se move na direção y, então a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fny menos P tem que ser igual a zero. Fny é Fn vezes cosseno de θ menos, e o peso é m vezes g. Passando menos mg para o outro lado, Fn vezes cosseno de θ é igual a m vezes g. Na direção x, atua apenas a componente da força normal nessa direção. O módulo dessa força deve ser igual ao módulo da força centrípeta que aponta para o centro da curva. Então, Fnx tem que ser igual a Fc. O módulo da força centrípeta aparece na lista de equações válidas para o movimento circular uniforme. Então, Fn vezes seno de θ, que é o Fnx, tem que ser igual a m vezes v ao quadrado sobre r,
que é o módulo da força centrípeta. Se a gente multiplicar toda a equação por R, fica Fn vezes seno de θ vezes R vai ser igual a m vezes v ao quadrado. Temos, portanto, um sistema com duas equações e com três incógnitas, o Fn, o θ e o m. Se dividirmos a segunda equação pela primeira, vamos eliminar duas dessas variáveis. Então fica Fn vezes seno de θ vezes R, dividido por Fn vezes cosseno de θ, vai ser igual a m vezes v ao quadrado sobre m vezes g. Aí a gente pode cancelar o Fn e cancelar o m. Como seno sobre cosseno é tangente, seno de θ sobre cosseno de θ dá tangente de θ. Então fica R vezes tangente de θ vai ser igual a v ao quadrado sobre R. O R multiplica a tangente, passa para o outro lado dividindo. Então, tangente de θ vai ser v ao quadrado sobre g vezes R. Substituindo pelas medidas, o 16,67 elevado ao quadrado é o v ao quadrado, dividido por 9,8, que é o g, vezes 200, que é o raio. Fazendo o quadrado dá 267,9, dividido por, fazendo a multiplicação, dá 1960, dividindo esses dois números dá 0,1418. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 0,1418, que dá 8,071 graus. Como já sabemos o ângulo de inclinação da pista, vamos analisar agora a situação em que a velocidade do carro é igual a 40 km por hora. Vamos expressar essa velocidade em metros por segundo. Então, o V agora é 40 km por hora. Aí eu vou multiplicar por 1,0 metros por segundo, dividido por 3,6 km por hora. Cancelo km por hora. E 40 vezes 1 dividido por 3,6 dá 11,11 metros por segundo. Como a pista foi planejada para uma velocidade de 60 km por hora, se a velocidade for maior, o carro tenderá a subir a curva. Em uma corrida, quando o carro ultrapassa esse limite, é jogado para fora da curva e costuma bater na parede de concreto lá existente. Quando a velocidade é menor, o carro tende a descer a curva. Então, além das forças mencionadas na situação anterior, também atuará sobre o carro a força de atrito estático na direção contrária. Essa força atua na superfície da curva paralela ao eixo X, mas vamos transportá-la para a origem, mantendo o módulo, a direção e o sentido. Como estamos considerando a situação limite em que o carro está prestes a escorregar, essa força de atrito é igual à força de atrito estático máxima. Então, FA é igual a FAM, que é μe vezes Fn, coeficiente de atrito estático vezes o módulo da força normal. É fácil perceber que o ângulo que este vetor faz com o semieixo x negativo é igual ao ângulo de inclinação da curva. Se calcularmos o seno deste ângulo utilizando as medidas do triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é o FAY, sobre a hipotenusa FA. Então, FAY vai ser FA vezes o seno de θ. μe vezes Fn, que é o FA, vezes seno de θ. Se calcularmos o cosseno do ângulo, o cosseno de θ vai ser FAx, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa FA. Então, FAx vai ser FA vezes o cosseno de θ. μe vezes Fn, vezes o cosseno de θ. Como na situação anterior, o carro não se move na direção y, e a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fny mais Fay menos P tem que ser igual a zero. O Fny é Fn vezes cosseno de θ, mais o Fay é μe vezes Fn vezes seno de θ, menos mg, que é o peso, tem que ser igual a zero. Observe que nas duas primeiras parcelas nós temos Fn em comum, então podemos escrever como Fn vezes cosseno de θ mais μe vezes seno de θ, e passando o menos mg para o outro lado, vai ser igual a mg. Agora temos duas forças atuando na direção x. A soma dessas forças deve ser igual
a força centrípeta necessária para fazer a curva. Então, Fnx menos Fax, que está no sentido contrário, tem que ser igual a Fc. Então, Fn vezes seno de θ, que é o Fnx, menos μe vezes Fn vezes cosseno de θ, que é o Fax, tem que ser igual à força centrípeta m vezes v ao quadrado sobre r. Como temos Fn nos dois primeiros termos, à esquerda, podemos colocar em evidência, então fica Fn vezes seno de θ menos μe vezes cosseno de θ vai ser igual a m vezes v ao quadrado sobre r. Multiplicando toda a expressão por r, fica Fn vezes seno de θ menos μe cosseno de θ vezes r vai ser igual a m vezes v ao quadrado. Temos novamente um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, Fn, μe e m. O θ a gente já sabe. Se dividirmos a segunda equação pela primeira, vamos eliminar duas dessas variáveis. Então, Fn vezes seno de θ menos μe vezes cosseno de θ vezes r sobre Fn vezes cosseno de θ mais μe vezes seno de θ vai ser igual a mv ao quadrado sobre m vezes g. A gente pode cancelar o Fn e cancelar o m. Fazendo a multiplicação cruzada, fica v ao quadrado vezes cosseno de θ mais μe vezes v ao quadrado vezes seno de θ vai ser igual a r vezes g vezes seno de θ menos μe vezes r vezes g vezes cosseno de θ. Passando todos os termos que têm μe para a esquerda e os demais para a direita, fica μe vezes v ao quadrado vezes seno de θ mais μe vezes r vezes g vezes cosseno de θ é igual a r vezes g vezes seno de θ menos v ao quadrado vezes cosseno de θ. Como os dois primeiros termos têm μe, eu posso colocar em evidência, então fica μe vezes v ao quadrado vezes seno de θ mais r vezes g vezes cosseno de θ é igual a r vezes g vezes seno de θ menos v ao quadrado vezes cosseno de θ. Como essa expressão entre parênteses multiplica o μe, passa para o outro lado dividindo. Então, o μe vai ser r vezes g vezes seno de θ menos v ao quadrado vezes cosseno de θ sobre v ao quadrado vezes seno de θ mais rg cosseno de θ. Os valores do seno e do cosseno do ângulo de inclinação da pista são: o seno de 8,071 graus é 0,1404 e o cosseno de 8,071 graus é igual a 0,9901. Substituindo esses valores e os valores das demais medidas, teremos que o μe vai ser 200, que é o raio, vezes 9,8, que é o g, vezes 0,1404, que é o seno, menos 11,11 ao quadrado, que é v ao quadrado, vezes o cosseno 0,9901, dividido por v ao quadrado, que é 11,11 ao quadrado, vezes o seno 0,1404, mais o r, que é 200, vezes 9,8, que é o g, vezes 0,9901, que é o cosseno. Fazendo essas primeiras multiplicações aí dá 275,2 menos, elevando ao quadrado e multiplicando pelo cosseno dá 122,2. Embaixo dá 17,33 mais 1941. Somando em cima dá 153,0, somando embaixo dá 1958. Fazendo essa divisão aí dá 0,07814. Das medidas originais, as menos precisas têm 2 algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna o coeficiente de atrito, μe, vai ser 0,078.